E se eu te dissesse que por trás daqueles desenhos animados que marcaram a sua infância, existem histórias muito mais sombrias e complexas do que você imagina? E se aqueles personagens fofinhos e engraçados fossem, na verdade, representações de algo muito mais profundo e até perturbador? Hoje, vamos abrir uma porta para um universo secreto, revelando as teorias e as verdadeiras inspirações por trás dos seus desenhos favoritos. Prepare-se, porque depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para eles da mesma forma. Vamos começar com um clássico que todo mundo ama. Ursinho Pooh. A imagem que temos é de um bosque tranquilo. O bosque dos 100 acres, onde um urso fofinho viciado em mel vive aventuras com seus amigos. Mas e se cada um desses adoráveis personagens representasse, na verdade, um transtorno mental diferente? Essa é uma teoria muito popular e, surpreendentemente, bem fundamentada. Pense bem. O próprio Pooh, com sua obsessão implacável por mel e sua dificuldade de raciocínio, seria um exemplo de transtorno de compulsão alimentar e déficit de atenção. O leitão, sempre ansioso, medroso e preocupado com tudo, se encaixaria perfeitamente num quadro de transtorno de ansiedade generalizada. O tigrão, que não consegue parar quieto, pulando por toda parte de forma impulsiva. Seria a representação clássica do TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O coelho, com sua necessidade obsessiva de organização e controle sobre sua horta e a vida dos outros. Demonstraria traços de transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOLC e o IO, ou bisonho em algumas traduções. Com sua melancolia constante e visão pessimista da vida, é a imagem perfeita da depressão crônica. Até mesmo o menino Christopher Robin, que consegue ver e falar com todos esses animais. Poderia ser interpretado como alguém que lida com esquizofrenia, criando um mundo imaginário para escapar da solidão. Chocante, não é? A ideia é que o Bosque dos 100 Acres não é um lugar mágico, mas sim uma metáfora para a mente de uma criança tentando lidar com diferentes questões psicológicas. Agora, vamos para o fundo do mar, para a fenda do biquíni. Bob Esponja Calça Quadrada. Um desenho que parece pura diversão e nonsense. Mas existe uma teoria bem sinistra que conecta a existência da fenda do biquíni a testes nucleares reais. O local onde a cidade dos nossos personagens aquáticos estaria localizada é inspirado no Atol de Bikini, um lugar no Oceano Pacífico, onde os Estados Unidos realizaram mais de 20 testes de armas nucleares entre 1946 e 1958. A teoria sugere que a radiação dessas explosões teria causado mutações na vida marinha, local dando origem a criaturas como uma esponja falante que usa calças, uma estrela do mar com pouca inteligência, um caranguejo, sovina e um esquilo cientista que precisa de um traje especial para sobreviver debaixo d'água. O próprio nome, Fenda do Biquíni, seria uma referência direta. As explosões que vemos ocasionalmente no desenho, com nuvens em formato de cogumelo, reforçam ainda mais essa ideia. Então, da próxima vez que você vir o Patrick sendo... Bem, o Patrick lembre-se que talvez ele não seja apenas bobo, mas uma consequência de um desastre nuclear. E que tal falarmos sobre os anjinhos? Os Rugrats, ou os anjinhos no Brasil. Aquele grupo de bebês fofos vivendo aventuras a partir de sua perspectiva. A teoria por trás desse desenho é talvez uma das mais tristes e sombrias de todas. Segundo essa teoria, a maioria dos bebês, exceto a Angélica, não existe de verdade. Eles seriam todos produtos da imaginação dela. Chucky, o ruivinho medroso, teria falecido junto com sua mãe no parto. O que explica por que seu pai está sempre tão nervoso e super protetor. Tommy, o líder do grupo, teria nascido morto, e é por isso que seu pai, o Stu, passa o tempo todo no porão criando brinquedos para o filho que nunca teve a chance de brincar. Os gêmeos, Phil e Lil, teriam sido abortados. E como Angélica não sabia o sexo do bebê, ela os imaginou como um casal de gêmeos. Isso faria da Angélica uma menina profundamente solitária e perturbada.
que projeta sua raiva e frustração nos bebês que ela mesma criou para ter com quem interagir. A sua atitude mandona e muitas vezes cruel seria um reflexo de sua própria dor e da dinâmica familiar complicada com seus pais, workaholics, que mal lhe dão atenção. Essa teoria transforma um desenho sobre as alegrias da infância em um retrato trágico da solidão e do luto. Vamos mudar de ares e ir para a cidade de Townsville, lá das meninas superpoderosas. Florzinha, Lindinha e Docinho. A receita para Crealos você já conhece. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Mais o acidental elemento X. Mas e se as 3 meninas não fossem 3 pessoas distintas, mas sim 3 facetas da mesma personalidade? A teoria diz que as meninas representam as personalidades múltiplas de uma única garota chamada Blossom, ou Florzinha em algumas versões. Ela teria sofrido um trauma por causa de seu irmão mais velho, representado pelo macaco louco, que era abusivo com ela. Para lidar com esse trauma, sua mente se fragmentou. Florzinha seria a personalidade original, a líder, a parte que tenta manter tudo sob controle. Lindinha seria a sua inocência, a alegria e a sensibilidade, a parte boazinha. E a Docinho seria sua raiva reprimida, a agressividade e a vontade de lutar contra o que lhe causou dor. O professor Utônio, nesse contexto, não seria um criador, mas sim um pai ou terapeuta tentando ajudar essa garota a integrar suas personalidades e superar o trauma. As lutas constantes contra vilões seriam, na verdade, batalhas internas contra seus próprios demônios e medos. E para fechar com chave de ouro, ou melhor, com chave de pedra, vamos a Bedrock, a cidade dos Flintstones. Um desenho sobre a família moderna da Idade da Pedra. Mas, e se eles não tivessem no passado? E se, na verdade, os Flintstones e os Rubbles fossem sobreviventes de um futuro pós-apocalíptico? Pense nos detalhes. Eles falam inglês, celebram o Natal, usam gravatas, jogam boliche e têm carros movidos a pés. Os animais que eles usam como eletrodomésticos, como o dinossauro, Asperdor ou o pássaro Tocadiscos, não seriam animais pré-históricos, mas sim criaturas geneticamente modificadas ou mutantes que surgiram após um desastre nuclear que destruiu a civilização como a conhecemos. Isso explicaria por que eles vivem em cavernas, mas mantêm costumes e tecnologias que são paródias diretas do nosso mundo do século XX. Eles não estão na pré-história. Eles estão reconstruindo a sociedade com os pedaços e as memórias do mundo que foi perdido. Essa teoria ganhou ainda mais força com o surgimento dos Jetsons, um desenho que se passa no futuro. Um crossover entre os dois shows mostrou que os Jetsons e os Flintstones vivem no mesmo período de tempo, apenas em estratos diferentes da sociedade. Os Jetsons vivem em cidades flutuantes, no céu, representando a elite que escapou da devastação na superfície, enquanto os Flintstones representam aqueles que foram deixados para trás para sobreviver na Terra arruinada. De repente, a vida simples e engraçada em Bedrock ganha um tom muito mais sombrio. É claro que muitas dessas teorias são apenas isso. Teorias criadas por fãs com muita imaginação. Os criadores dos desenhos raramente confirmam essas ideias, mas elas nos mostram como essas histórias podem ter camadas muito mais profundas do que percebemos na infância. Elas nos fazem questionar, analisar e ver essas obras de uma maneira completamente nova. A arte, afinal, está aberta à interpretação, e talvez a beleza desses desenhos esteja justamente na possibilidade de eles significarem muito mais do que aparentam. E você? Qual dessas teorias te deixou mais chocado? Conhece alguma outra história secreta por trás de algum desenho animado? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ler e quem sabe a gente não faz uma parte 2. Se você gostou desse mergulho no lado oculto dos desenhos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.